Boa tarde, irmãos. Cumprimentei todos os irmãos. Como o Paulinho falou, hoje quem estaria aqui seria o Gênesis, mas tem atividade na igreja deles, por isso ele pediu para poder cobri-lo. E estamos aqui. Eu queria conversar com os irmãos um trecho da palavra que é bastante conhecido por todos nós. Sin embargo, esse trecho eu queria aplicar nas nossas vidas, porque se nós pensarmos depois de terminado, todos vamos lembrar que nós passamos por tudo aquilo que passa aqui o personagem que vamos mencionar agora. Eu queria convidar os irmãos para abrirmos as nossas Bíblias e vamos lá no livro de Marcos, capítulo 10, versículo 46 ao 52. Como falei para os irmãos, é um trecho bastante conhecido. A cura do cego de Jericó. E foram para Jericó, quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão. Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. Ouvindo que era Jesus, o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, Filho de Deus, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: chamai-o. Chamaram, então o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: que queres que eu te faça? Respondeu o cego: mestre, que eu torne a ver. Então Jesus disse-lhe: vai, a tua fé te salvou. Imediatamente tornou a ver e seguia a Jesus estrada fora. Então, eu vou repetir mais uma vez o último. Então Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia a Jesus estrada fora. Vamos orar. Amantíssimo Pai, Senhor meu, obrigado, Pai bendito, por este dia que estamos findando. Obrigado por permitir tua igreja estarmos juntos mais uma vez, Pai bendito, para podermos escutar, Pai bendito, as boas novas de salvação que o Senhor tem para cada um de nós. Pai bendito, Senhor meu, o Senhor dirige, o Senhor me oriente, Pai bendito, para poder passar aqui aos irmãos aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Deixa ser um vaso nas tuas mãos, Pai bendito. Peço e agradeço no bendito nome de nosso Senhor Jesus. Amém. Obviamente que estamos falando aqui da cura do cego de Jericó. Agora, se nós tentarmos resumir aquilo, o que se trata? Se trata de um milagre que fez Jesus, abrindo os olhos do cego. Os dois discípulos queriam o poder. Os dois cegos querem apenas que Jesus os faça enxergar. Enxergar o quê? Certamente o caminho de Jesus, pois os dois se colocam logo no seguimento de Jesus, seguimento para Jerusalém, onde o mestre da justiça iria ser condenado à morte. A cena muito importante. Se nós lembrarmos e trazermos isso, obviamente trata-se de um trecho na palavra na qual Jesus Cristo estava indo. E fala-se de que ele estaria indo para aquele sacrifício que ele fez para todos nós. E aí encontra o cego de Jericó, certo? E posteriormente o cego, depois de ter recebido aquela bênção de Jesus Cristo, ele começou a segui-lo. Agora, este trecho é conhecido pela cura do cego de Jericó. Um homem cego que foi curado, certo? E se nós lembrarmos, não somente foi
Jesus fez essa cura com esse cego em Jericó. Houve outras, mas aqui a palavra, o tema de hoje é do cego de Jericó. Quem que é esse cego? É Bartimeu. Agora, na Bíblia temos 3 livros que falam com referência ao cego de Jericó ou a Bartimeu. Fala-se no livro de Mateus, capítulo 20, versículo 29 a 34. Posteriormente fala-se, como lemos agora, no livro de Marcos, do capítulo 10, 46 ao 52. E posteriormente no livro de Lucas. Agora, como falei para os irmãos, este milagre acontece numa das últimas viagens de Jesus Cristo, na qual ele estaria indo para a cidade de Jerusalém, tendo ele partido de Pereia. Quem foi Bartimeu? Aqui a mesma palavra nos fala que Bartimeu era o filho de Timeu. Fala-se muito pouco na Bíblia de Bartimeu. A palavra, ele nos fala se o que o Bartimeu fazia. A palavra não fala se ele era cego de nascença ou se ele adquiriu alguma enfermidade que o deixasse cego. A Bíblia trata-se de Bartimeu, um cego, que ele é um mendigo, né? Que ele ficava na cidade de Jericó. Através disto, tem-se escrito muitas coisas com referência a Bartimeu, o cego. Uma delas, até eu achei curioso, fala-se de que Bartimeu era filho de um militar, que ele tinha sido morto pelo Império Romano. E aí o que acontecia? Sendo ele o filho de aquele militar, então o imperador da época, ele foi e mandou, e ele castigou o filho. E fala-se que a partir daí, ele, por causa do pai, ele ficou cego. Certo? Que na época fala-se de que era muito comum fazer tudo aquilo com familiares que tinham transgredido contra o Império Romano. Agora, e como falei para os irmãos, são 3 relatos que eu falo para os irmãos, tanto em Mateus, quanto em Marcos e quanto em Lucas. Mesmo assim, nesses 3 livros que falam sobre Bartimeu, os 3 livros que nos falam sobre o cego de Jericó, existem pequenas diferenças que a palavra nos fala, porém, o fim, ou a forma como termina, não muda. Como falei, tudo isso acontece em uma das viagens, nas últimas viagens que Jesus estava fazendo para Jerusalém. Ele estava sendo acompanhado pelos seus seguidores, né? Agora, a palavra, eu estava lendo um pouco, o que nos fala de Jericó? Era uma espécie de um centro administrativo romano. Era um lar muito luxuoso, na qual todos os cobradores de impostos da época conseguiam se reunir lá, certo? De Jericó até Jerusalém, por qual Jesus Cristo fez aquele transcurso, fala a palavra que eram 22 quilômetros. Agora, obviamente, sendo Jericó uma cidade industrial, uma cidade importante, obviamente que naquela cidade deveria ter vários cegos, porque uma cidade industrial, teoricamente circulavam muitos recursos, os cegos preferiam ficar aqui para poder receber as esmolas, para poder sobreviver. Se nós vemos agora no livro de Mateus, ele nos fala que eram 2 cegos. Agora, quanto Marcos, quanto Lucas, ele nos fala que era somente um cego. Aqui em Marcos o chamava de Bartimeu, filho de Timeu. Agora, por que o Marcos, ele fala só de uma pessoa, e por que o Marcos fala de Bartimeu, filho de Timeu? A palavra nos fala de que
Tal vez porque esse cego, e tanto assim quanto Marcos, eles conheciam aquele cego. E parece que ele frequentava algumas reuniões deles na época, por isso talvez este cego chegou a se tornar amigo da época de Marcos. Agora, fala-se de que seriam dois cegos, fala-se de que era um cego. Agora, com referência ao lugar, existe também alguma não má interpretação. Alguns falam que era chegando a Jericó, outros falam que era depois. Marcos também ele disse que Jesus curou o cego quando saía de Jericó. Isso está no livro de Marcos, capítulo 10 e 46, que nós limos. Já Lucas disse que o cego foi curado quando Jesus se aproximava a Jericó. Mas mesmo assim, tanto um quanto o outro, tudo aquilo aconteceu em Jericó. Agora, como que ele foi curado? Todos nós já leímos aqui, certo? Quando Jesus Cristo estava passando por aquela cidade, ele tinha muitas pessoas atrás dele, certo? E também a palavra nos fala de que, provavelmente, na época, essas pessoas que estavam seguindo a Jesus, estavam seguindo porque estariam próximo de uma festa, que era a festa aquela festa da Páscoa, certo? Agora, eu fico imaginando uma situação. Está passando Jesus, está passando todas essas pessoas atrás de Jesus Cristo, de repente o cego encontra-se sentado, escutando todo aquele clamor, toda aquela gritaria que deveria ter sido na época, certo? Quando o que ele faz, o que ele começa a falar? Não tinha microfone na época, eram muitas pessoas. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Agora, eu fico pensando, ele falando tudo aquilo e as pessoas passando, e quem iria escutar aquilo? Obviamente que ninguém tinha prestado, ou ninguém estava prestando atenção para tudo aquilo que aquele Bartimeu falava. Mas Bartimeu não ficou satisfeito. Mesmo assim, ele continua gritando: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Então, Jesus deve ter escutado falar aquele cego Bartimeu e falou: para aí. Quem que é aquele? Os seguidores de Jesus, obviamente que eles não devem ter ficado satisfeitos. Quando no versículo 49, o que eles respondem? Parou Jesus e disse: chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, ele está te chamando. Eu fico imaginando a situação do cego. Agora o cego levanta e ele vai, fica na presença de Jesus, e Jesus perguntou para ele, no versículo 10 e 51, que queres que eu te faça? O Bartimeu podia ter pedido muitas coisas. A palavra não fala se ele tinha recursos, a palavra não fala se ele tinha casa, a palavra não fala se ele tinha se alimentado nesses dias, mas o que ele vai pedir na hora? Mestre, que eu torne a ver. Somente isso que eu quero. Eu quero somente tornar a ver. E qual foi a resposta de Jesus? Vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia a Jesus. Imediatamente ele começou a ver e seguia. A palavra não fala até onde que o Bartimeu seguiu ele. Agora, se nós vemos, tem um trecho bem importante aqui, quando ele, no versículo 50, diz: lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Aquela manta, aquela capa que o Bartimeu usava, era na qual ele costumava receber as suas esmolas.
Teoricamente, aquela capa que o Bartimeu usava era um item necessário dentro da vida dele, porque todas as esmolas eram depositadas aqui. Mas o que ele diz aqui? Levantou, dizia a capa, levantou de um salto e ele foi. Dá a entender que ele tirou a capa e ele vai para o encontro com Jesus. Agora, fica meio engraçado o que a palavra nos fala de que como um cego vai de repente dar um pulo para entrar na presença do Senhor. Ele faz isso porque ele sabia de que tudo aquilo iria ter um retorno para ele, porque ele sabia para quem ele estaria pedindo ajuda. Agora, obviamente que não foi fácil para ele, porque primeiro tinha contra toda aquela multidão, barulho, não tinha como escutar, e além dessas mesmas pessoas que estavam com Jesus Cristo, não deixavam ele chegar perto. Aquelas pessoas atrapalhavam a vida do Bartimeu, tanto assim que eles falavam, cala, cala, cala. E ele começou a gritar, Jesus, Jesus, filho de Davi, filho de Davi. Agora, o que nós aprendemos de toda essa história? Um cego que estava em Jericó, passando Jesus Cristo, ele grita, ele implora e de repente ele volta a viver, volta a enxergar. Primeiramente, nós vemos a grande confiança que tinha o cego de Jericó, ou que tinha o Bartimeu. Mesmo assim, em situações tão difíceis na qual cada um de nós passamos, somente nós sabemos as dificuldades que temos passado algumas vezes, não perder a confiança, não perder a fé. Infelizmente, em nossos tempos, a confiança em Jesus Cristo, a obediência, vai até um limite. Porque se nós mais ou menos pensamos de que a coisa não vai dar certa, mesmo que alguém nos fale, vai, nós não vamos, mas aqui a confiança que tinha o Bartimeu. Bartimeu estava passando muita necessidade e Bartimeu, sendo uma pessoa cega, a palavra nos fala que aqui, naquela comunidade judaica ele era considerado uma espécie de um lixo da sociedade, certo? Mas aqui nós vemos Bartimeu que ele podia ter pedido tudo, mas ele em nenhum momento ele fala da desgraça pela qual ele está passando, e ele aqui ele vai ver a Jesus Cristo como uma pessoa que vai poder recuperar o cego. Agora, é uma lição de confiança que nós aprendemos com Bartimeu. Outra situação importante que nós devemos considerar em Bartimeu é a perseverança. Porque ele deu um grito, Jesus, Jesus, mas não ouviram, ou não deixaram ouvir, mas ele foi e continuou gritando até ele ser escutado. Agora, ele não se intimidou em nenhum momento, certo? Pese a toda aquela multidão que estava passando, certo? E agora, se nós vamos considerar várias amigos, várias pessoas que estão cegas, não cegas fisicamente, sino cegas espiritualmente, pessoas que não veem, pessoas que não enxergam o amanhã, que não enxergam a presença de Deus em nossas vidas. E se nós considerarmos este tipo de cegueira espiritual, talvez seja muito mais preocupante e muito mais perigosa que aquela cegueira física de Bartimeu. Outro tipo de ensinamento que nós podemos encontrar aqui sobre a visão espiritual. E falo mais uma vez, como estou comentando, a cegueira física não tem nada a ver com a cegueira espiritual. Eu até procurei aqui alguma situação com referência à cegueira espiritual. Cegueira espiritual fala-se que é a incapacidade de compreender e aplicar os fatos das Escrituras
em uma caminhada espiritual com Deus. A cegueira espiritual nos leva ao desconforto emocional. A cegueira espiritual nos leva à ingratidão. A cegueira espiritual nos leva à morte. E justamente isso é o que nós vemos do portão para fora. Outra situação que nós vemos aqui com Bartimeu, outro ensinamento dele, é com referência à disponibilidade, na qual cada um de nós devemos estar sempre prontos para a obra. Mesmo que a situação não pareça as mais adequadas, mesmo que nós saibamos de que pode dar errado, nós devemos estar sempre prontos, disponíveis. E fica meio, não vou falar engraçado, quando fala assim de que Bartimeu deu um pulo, jogou fora, deu um pulo e ele foi na presença do Senhor. Agora, com referência à disponibilidade, de nós estamos prontos para o trabalho. Tem um corinho até que nós cantamos, tem trabalho pronto para te... Não lembro mais. Esse, né? No livro de Coríntios, capítulo 15, o que ele nos fala? Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados na obra do Senhor. Sirvam ao Senhor, o Deus de vocês. Isso também nos fala no livro de Êxodo 23. E agora, uma coisa que nós não podemos refutar, e uma situação na qual nós não podemos negar, e eu que trabalho na área da medicina, muitas vezes, como falam os irmãos, nós damos um determinado diagnóstico para a pessoa, mas às vezes não é aquilo. E aí entra o poder de Deus. Obviamente que o milagre aconteceu sobre os olhos de Bartimeu. Você quer ver, então você vai ver. E a fé que foi que salvou ele. Agora, não houve nenhum tipo de tensão, dificuldade para Bartimeu poder enxergar, porque aconteceu assim. Se não falamos de poder de Deus, o poder de Deus sabemos de que ele está ao alcance de cada um de nós. Milagres não são coisas do passado. Milagres continuam acontecendo. Eles sempre serão uma realidade na vida de todo aquele que crê. Muitas vezes, eu até tenho recebido, algumas vezes, quando passo algum medicamento, eu passei a receita e o paciente vem e fala, doutor, obrigado. Foi meu Deus que me curou. Sim, senhora, mas você tomou um medicamento. Somente as pessoas cristãs, crentes, que conseguimos enxergar tudo aquilo. Então, os milagres aconteceram na frente, lá atrás, e eles devem continuar acontecendo. E se nós observarmos melhor, isso acontece com muita frequência na vida de cada um de nós. Agora, outra lição que nós vemos com referência a Bartimeu é a humildade e a sensatez. Primeiro ele clamou por misericórdia do Senhor. Posteriormente, quando Jesus perguntou o que ele queria, ele apenas pediu aquilo que era necessário para ele. Como falei para os irmãos, ele podia ter pedido muitas coisas, porque ele estava com Deus, estava com Jesus, estava com aquele que podia fazer tudo. Mas ele somente pediu uma coisa: eu só quero enxergar. Ele pediu misericórdia para o Senhor, certo? E isso que é a coisa mais linda de tudo isso. Agora, obviamente que nós podíamos colocar vários ensinamentos com referência ao cego de Jericó. E agora isso eu vou trazer, tudo aquilo eu queria trazer na vida de cada um de nós. Porque, sem dúvida, cada um de nós passamos por essa mesma situação que passou este cego de Jericó.
No início da leitura, nós podemos ver de que Bartimeu aparece cego, Bartimeu aparece sentado, Bartimeu aparece mendigando, pedindo esmolas. E no final, versículos 51 e 52, o que acontece? Vemos um Bartimeu caminhando, vemos um Bartimeu seguindo a Jesus. Agora, através deste estudo todo, nós podemos aprender e podemos ver a cegueira espiritual que aconteceram conosco lá atrás e tudo aquilo ficou para trás. E nós vemos a cegueira espiritual com algumas pessoas ainda que se recusam ou ainda não conseguem enxergar ao Senhor como seu único e suficiente Salvador. Essa cegueira espiritual que falo para os irmãos é a cegueira mais terrível que existe. Agora, nós obviamente devemos ir além disso, certo? Porque uma vez que nós não temos mais aquela cegueira física, que nós não temos mais aquela cegueira espiritual, não tem mais nada que possa nos impedir de servir a nosso Deus. Então, realmente, eu fiquei curioso e fiquei animado com isso, porque é uma passagem e me fez lembrar como que era a minha vida antes de poder estar aqui. Eu, sem dúvida, cada um dos irmãos devem ter passado por essa mesma situação. Primeiro estávamos sentados, estávamos cegos, estávamos pedindo, aqui fala mendigando, mas nós não tínhamos nada. E de repente vemos um Bartimeu com a visão restaurada, com gratidão, e vemos um Bartimeu seguindo a Jesus. Realmente, meus irmãos, que este pequeno ensinamento que eu trouxe nos faça um pouquinho acordar e faça com que cada um de nós saibamos ter as nossas prioridades e saibamos enxergar a nosso Deus como nosso único e suficiente Salvador. Obrigado.